Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Gustavo e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre geografia, geopolítica e K-pop. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a formação socioespacial da Coreia do Sul e trouxe alguns dados importantes para pensar. E a gente chegou num ponto de virada onde o governo sul-coreano começa a pensar sobre por que a gente não cria uma própria indústria cultural bastante forte. E é aí que a gente vai chegar, como eles prepararam a Hallyu, a onda coreana como nós conhecemos. Bom, na década de 1990, o governo sul-coreano cria uma divisão para a indústria cultural dentro do Ministério da Cultura e do Transporte. Pessoal, preste atenção na indústria. Indústria significa você fabricar muito, você fabricar seguindo um determinado padrão. Então, quando eu falo uma indústria cultural, eu estou falando de você produzir filme, música e videoclipe em larga escala, seguindo o mesmo padrão, colocando a cultura dentro de formas. Será que a música, será que o cinema devem seguir determinados padrões, determinadas formas? Será que isso realmente deveria ser um produto industrial? Isso é algo para a gente pensar e é bastante importante. Em 1999, eles decidem investir 1% do orçamento deles na cultura. Antes era algo que ia entre 0,3 e 0,5. E quando eu falo de cultura, eu não estou falando aqui só de K-pop, né? Até porque o K-pop ele é uma onda que vem um pouquinho daqui a pouco. Mas a gente está falando sobre filmes e as novelas, e também música, né? As novelas são chamadas de K-drama, né? E as novelas sul-coreanas fazem um sucesso absurdo na China, por exemplo. Bom, então a gente tem aí um aumento de mais de 100% no investimento, né, em produção cultural. Em 2009, o governo cria a Agência de Promoção de Conteúdo Criativo, certo? Ou seja, mais um impulso para essa indústria. E em 2010 começa a se espalhar os centros culturais coreanos pelo mundo, para promover os games coreanos, a gastronomia, as novelas coreanas, os K-dramas e também a chamada K-beauty, né, que são aí a indústria da beleza sul-coreana. E em 2013 a gente tem um marco aqui no Brasil, né? Talvez os fãs de K-pop não gostem tanto de assumir, mas o nosso primeiro contato com K-pop foi o Psy. Lembram do Gangnam Style? Em 2013, o Psy ele se apresentou num trio elétrico no Carnaval de Salvador, que é um evento gigantesco. E para vocês terem uma ideia de números, o vídeo de Gangnam Style, o videoclipe, ele tem 3,5 bilhões de visualizações no YouTube. Se você quiser dar mais visualizações, só buscar aqui. Bom, e essa proporção toda que o pop coreano ganha, ele vai trazer, inclusive, algumas situações delicadas. E uma delas que eu acho que chama bastante atenção aconteceu em 2015 com o grupo Twice, onde a gente tem uma integrante não coreana do grupo. Uma integrante, ela é de Taiwan, ela é taiwanesa. Gustavo, você falou de Taiwan quando falou de tigres asiáticos. Sim. A questão é que Taiwan guardou uma grande polêmica. Taiwan se declarou independente da China, né? Ele se declarou como que tivesse saído da China. Mas a China não aceita. Para o governo central chinês, Taiwan continua sendo China. Para a maior parte dos países do mundo, Taiwan é independente. Mas ainda assim a gente tem um desconforto aí. E lembra que eu falei que as novelas coreanas fazem um sucesso absurdo na China? Pois é, o pop coreano também. E quando uma das integrantes desse grupo se apresentou numa entrevista dizendo que ela era taiwanesa e não dizendo que ela era chinesa, isso gerou um boicote absurdo. O grupo foi banido de canais de TV, foi banido de festivais chineses e a menina teve que se desculpar publicamente. Ou seja, quando a gente fala aí de indústria da cultura, é uma cultura que ela precisa agradar os seus consumidores, então é uma cultura um pouco amarrada, digamos assim, né? Então a gente lembra desse termo indústria cultural, onde às vezes até a sua nacionalidade ela é negada. E aí você fala assim, Gustavo, temos questões geopolíticas envolvendo então China e Coreia do Sul por causa da declaração de uma cantora de K-pop? Vamos com calma, né?
existem afirmações que têm que ser feitas com muito cuidado. Então eu fiz um levantamento rapidinho aí no material que eu tinha sobre a geopolítica, né? Se você coloca no Google geopolítica e procura lá aquela primeira definição meio dicionário que eles dão, eles falam que a geopolítica é uma junção das palavras geografia e política. E isso não é tão correto assim. O Google ele pode ajudar muitas vezes, mas algumas vezes ele simplifica de um jeito que torna errado. Então, na verdade, geografia política é uma coisa e geopolítica é outra. A geografia política, ela é a forma com a qual a política se espacializa. Então, se você quer, por exemplo, analisar a questão, vamos voltar para o nosso tema, né, para a Coreia do Sul, para a indústria cultural. Se você quer ver como se espacializou, como se espacializam, como se distribuem no espaço e afetam esse espaço, transformam esse espaço, os investimentos na indústria cultural ou a preparação da cidade para as Olimpíadas, você está fazendo um estudo sobre geografia política. Agora, se você quer falar sobre geopolítica, a gente está falando de saberes estratégicos, né, de uma ciência intimamente ligada a saberes estratégicos, que vão estar relacionadas a questões do Estado Nacional, ou seja, daquela entidade que representa uma nação e exerce soberania sobre um território. Então, tanto dessa relação do Estado com os poderes que tem ali por dentro, movimentos sociais, eventualmente grupos armados, quanto as relações desse Estado Nacional com outros Estados nacionais, né? E aí a gente vai estar sempre, a geopolítica vai estar relacionada com questões territoriais, com questões de soberania, e hoje em dia alguns temas eles estão sempre permeando a geopolítica, como a disputa por fronteiras e por territórios, como o terrorismo, como a própria questão nuclear e por aí vai. Bom, e falando um pouco, a gente vai ter que a geopolítica ela vai estar sempre ligada a uma disputa por poder. E as estratégias geopolíticas elas vão ser aí os instrumentos de ação dos Estados nacionais. Segundo o Yves Lacoste, que é um expoente da geografia crítica, ele vai dizer que a geopolítica está ligada às rivalidades de poder e de influência sobre territórios. Então a geopolítica ela vai estar ligada aos saberes estratégicos e aos instrumentos de ações usados nas relações de rivalidade de poder sobre algum território ou de influência sobre algum território. E isso pode ser feito tanto pelos estados nacionais, quanto por movimentos, por grupos armados e por aí vai. Certo? A gente vai ter também uma geógrafa brasileira de grande importância, a Berta Becker. Ela vai falar que o poder ele pode se manifestar nesse plano através do braço militar, do braço político e do braço ideológico, né? Ou seja, você pode usar os braços militares, as armas, e você também pode usar de diplomacia, negociação. Você pode usar tanto uma diplomacia mais dura, com retaliações e sanções, até com base nas negociações mais brandas, certo? E a gente tem até o que a gente chama hoje em dia da anti-geopolítica, que seria a resistência a uma série de medidas geopolíticas que às vezes prejudicam a população. Bom, perto desse evento aí, desse grupo chinês, onde a gente teve uma tensão ali entre dois países, a gente tem o grupo coreano BTS, que, se eu não me engano, aí, K-popers se manifestem, são aí o mais famoso, né? O que assim, né, tem aberto muitas portas. Eles alcançaram o primeiro lugar na Billboard em menos de 12 meses, alcançando tipo a marca dos Beatles, assim, então é algo absurdo. A gente também teve o presidente americano Donald Trump sendo recebido na Coreia do Sul com a apresentação de um grupo de K-pop. Então o K-pop está se tornando aí um pouco do rosto da Coreia do Sul. Ele está se tornando aí um pouco do cartão de visitas e da imagem que a Coreia do Sul tenta passar. A questão é, qual é essa imagem que o K-pop passa? E aí essa imagem ela vai perpassar alguns padrões, como o padrão de sucesso, né? Se a gente pensa no BTS alcançando o primeiro lugar na Billboard e lotando estádios tipo no Brasil, onde a gente não entende uma palavra de coreano,
um padrão de beleza. Se a gente for parar para pensar, eles são extremamente estilosos, atléticos, e a gente vai chegar aí um pouquinho mais para frente, e um ideal de modernidade. Então, o K-pop ele tem a imagem que a Coreia do Sul quer passar para o mundo, certo? E aí a gente passa por mais uma questão interessante. Na Coreia do Norte, o K-pop ele é ilegal, né? As pessoas consomem K-pop, a música, de forma clandestina. E numa reunião entre, né, os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, a gente teve uma apresentação de K-pop. E hoje em dia a gente tem aí uma parceria entre os dois países que permitiu uma turnê de K-pop na Coreia do Norte. E a gente vai chegar no conteúdo do nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre como o K-pop está se tornando um instrumento de poder da Coreia do Sul. Até lá!